Parte 2 da nossa aula sobre a lei do processo eletrônico. Nós paramos no vídeo anterior, só para te lembrar, que eu tenho certeza que você está vendo em sequência, né? Mas vai que você foi tomar um café. Nós estávamos falando sobre a prática do ato processual através do sistema eletrônico. Eu te mostrei horário, tudo bonitinho. Eu te falei para tomar cuidado com uma coisa chamada realização do ato. Porque, veja bem, é agora que a coisa começa a funcionar e de uma forma um pouco mais complexa para a gente. Eu preciso entender como é que funciona a entrada do documento, quando que esse documento começa a ser considerado como realmente registrado dentro do sistema. Porque, óbvio, quando eu realizo um ato processual, esse ato vai gerar como consequência um prazo. Pode ser que eu tenha apresentado uma nova prova, por exemplo. Vai abrir um novo prazo de contestação para outra parte. Pode ser que eu tenha apresentado um laudo. Esse laudo vai abrir um prazo de confrontamento pelas partes interessadas. Então, assim, vai ter alguma coisa que vai acontecer como consequência. Vai ter um prazo, nem que seja o prazo para o juiz trabalhar, mas vai ter um prazo, que raramente tem prazo para o juiz, mas tudo bem. Brincando, os caras se ferram pra caramba. Tem um prazinho lá bonitinho. Eu preciso entender como funciona essa contagem. Isso aqui é muito comum de cair em prova. E aqui é o ponto que eu falei no vídeo anterior. Esse artigo 4º é o que mais te dá a possibilidade de criar questão ao invés de ficar simplesmente copiando e colando. E as bancas fazem muito isso. Então vamos nessa. Deixa eu te mostrar o artigo 4º e eu vou te explicar detalhadamente para evitar a fadiga. Vamos para a tela. O artigo 4º fala assim: os tribunais poderão criar diário da justiça eletrônico. Atenção, poderão, marca de novo essa palavra. Ninguém te obriga a criar diário de justiça eletrônico. Né? Esse é problema teu, o DOI. Não confunda com o DOU, o Diário Oficial da União, ou o DOE, o Diário Oficial do Estado. Aqui ele está falando do DOE eletrônico, né? Ou DO eletrônico, que é mais carinhoso. Disponibilizado em sítio da Rede Mundial de Computadores, no site do próprio tribunal, claro, para publicação de ato judicial e administrativo próprio e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Então, pode ser que o tribunal crie lá um sistema de comunicação interna e externa através de publicação de atos, blá, 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 blá. A questão importante está nos parágrafos. E essa questão eu começo a desenvolver agora. Parágrafo 2º. A publicação eletrônica na forma desse artigo substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Marque isso, por favor, e vem para cá. Primeira coisa que eu quero te falar. Vamos falar de processo de uma forma bem rasa, pelo amor de Deus. Vamos dizer que foi aberto um processo contra você. Você tem uma ação judicial contra você, não importa se é criminal, se é civil, eu não estou preocupado em criar sistemas. Você tem uma ação contra a sua pessoa. Você precisa ser notificado, ou melhor, intimado desse procedimento. Essa intimação tem que ser feita a você pessoalmente. Então vai lá o oficial de justiça, vai te entregar. Se por acaso essa intimação não tiver uma previsão de ser obrigatoriamente pessoal, que é o caso da Fazenda Pública, mas também a gente vai conseguir afastar isso daqui a pouco, mas tudo bem. Se não tiver uma obrigação de que tem que ser pessoal, não existe outro modo, porque você sabe, a intimação é pessoal, mas se eu não te encontrar, eu posso mandar a R, eu posso mandar fazer citação por edital. Então, a citação, a intimação, a notificação, de novo eu não vou ficar entrando nos detalhes de cada um desses caras. Se não for obrigatoriamente pessoal, caso ocorra pelo diário eletrônico, pelo diário oficial eletrônico da justiça daquele determinado tribunal, eu considero feito o ato. O que o parágrafo 2º está me dizendo é o seguinte: a menos que a lei exija que seja feito pessoalmente, tudo que for feito no diário eletrônico, publicado no diário eletrônico, é considerado feito dentro da lei. Porque, veja bem, imagina um processo licitatório. Eu preciso publicar em jornal de grande circulação, princípio da publicidade, que aquela licitação vai ser feita. Se ele não me diz que é obrigatório que essa informação, divulgação de processo licitatório seja pessoal, eu vou ter que ir, e que não é o caso, se eu posso realizar esse procedimento através de uma publicação simples, eu posso realizar esse procedimento através do diário oficial eletrônico. Ah, o tribunal quer comprar um material de escritório. Beleza. Isso é importante. O que o parágrafo 2º me diz é que considera-se feito todos os atos que deveriam ter sido feitos por outro meio, mas que foram feitos pelo diário oficial eletrônico.
Então, para você ver a importância que o Diário Oficial ganhou. Se o tribunal resolveu instalar esse Diário Oficial, porque lembre-se, não é obrigatório, tudo que é publicado ali é considerado dentro da lei, é considerado como efetivo, com exceção daquilo que seja uma intimação ou uma vista que tenha que ser feito pessoalmente. Não tem como fazer aquela intimação por outro meio que não pessoal, ou a vista, né, a entrega de documentos, a visualização daquilo tem que ser feito pessoal. Tá tranquilo? Então, para você ver como é que essa lei ela mudou muita coisa, né? O cara estava acostumado a ficar recebendo documento em casa, cartinha, e ficar lendo jornal procurando alguma coisa. Se tem diário oficial eletrônico, eu já considero substituído todos os meios. Tá tranquilo? Mais ou menos considerável. Observe os próximos parágrafos que o problema está aqui. Parágrafo 3º. Considera-se como data da publicação. Marca, por favor, publicação, primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Vem para cá. Isso daqui é que é importante. A realização do ato gera o que a gente chama de disponibilização de informação dentro do sistema eletrônico. Disponibilização significa que foi publicado no diário e está disponível para todos. Então eu vou dividir isso em 3 etapas. 4 se você quiser ser filho da mãe, que é a realização do ato. Lembra, a gente falou no final do vídeo anterior. Como é que funciona a realização do ato? Até as 24 horas do último dia do prazo, tem que levar em consideração o horário do servidor do juízo, não de onde você envia. Aquela regrinha que a gente falou no vídeo anterior. Mas a partir do momento que você tem essa datinha aqui, realização, você realizou o ato só vai começar a surtir efeito, começar a gerar efeito quando ele for publicado. Aliás, vamos até usar o termo melhor, quando ele for disponibilizado. Porque aqui entrou essa novidade. Disponibilização significa a informação, o ato está acessível dentro do Diário Oficial Eletrônico. Claro, isso aqui se existir esse diário, pelo amor de Deus. A disponibilização é na data X. A partir do momento que eu produzo um ato, eu te falei, vai gerar prazos. Quando começa a contar esse prazo? Lá na casa do cacete. Porque olha só, vamos pensar no seguinte. Realizei ato no dia 10 de abril, não sei porque é uma data importante para mim. No dia 10 de abril, realizei um ato às 11 horas e 52 minutos da noite. Beleza. Dentro dos conformes, o horário para onde eu enviei era o mesmo que o meu, tudo certinho. Esse ato vai ser disponibilizado no dia seguinte. Então, disponibilizou. Disponibilizou o ato no primeiro dia útil seguinte da realização, ótimo. Está disponível o ato, eu vou ter que contar quando que ele foi publicado. E a data de publicação só é considerada no dia seguinte, dia útil seguinte ao da disponibilização do ato. Aí é que o negócio fica esquisito. Entrou o ato, disponibilizou, aí eu tenho que olhar o primeiro dia útil seguinte. O que seria o primeiro dia útil seguinte? Naturalmente, é o dia, a data da publicação do ato. Então considera-se publicado. Eu estou te mostrando isso, eu vou te mostrar uma outra regra depois, tá? Dia 10 eu realizei, dia 11 foi disponibilizado, dia 12 de abril, desde que útil, tá? Pelo amor de Deus, é a publicação. Quando começa a contar o prazo? Por exemplo, do ato que eu produzi, a outra parte passou a ter um prazo recursal de 5 dias. O prazo começa a contar do primeiro dia útil seguinte à data de publicação. Então, olha que louco. Eu tenho 3 etapas naturais. A disponibilização disponibilizou. Primeiro dia útil seguinte é a publicação do ato. Publicou. Primeiro dia útil seguinte é a contagem do prazo. Agora, você imagina que eu fiz isso no dia 10 de abril. Vamos dizer que a realização do ato e a disponibilização foram no mesmo dia. Eu vou te explicar isso, tá? Porque não necessariamente vai ser num dia diferente. Eu vou te explicar isso daqui a pouco. Disponibilizei 10 de abril. Só que 10 de abril é uma sexta. 11 de abril, 12 de abril. Sábado e domingo. Considera? Não. O ato só vai ser publicado no dia, considerado publicado, melhor dizendo, no dia 13 de abril. Então, primeira coisa, eu disponibilizei no dia 10 numa sexta, mas só fui considerar a publicação no dia 13 na segunda. Quando começa a contar o prazo de 5 dias de recurso do cara? Na terça, dia 14. Então, primeiro dia útil seguinte. No dia 13 de abril, segunda-feira, teve expediente, tudo normal, mas na terça-feira foi ponto facultativo e não teve movimento. Vai ser na quarta-feira, dia 15, o início da contagem do prazo. Então aquele cara que tinha 5 dias passou a ter uma porrada, né? Porque ele teve sábado, domingo, aí segunda, terça, ganhou mais 4. Começou a contar só ali, no quinto dia dele, né, naturalmente.
Então é muito importante você levar isso para a prova. Como é que funciona essa contagem? Primeira coisa, o ato ele é disponibilizado. Da disponibilização, primeiro dia útil seguinte é a publicação. Da publicação, primeiro dia útil seguinte é o início da contagem do prazo. Por que você me falou, Dalmo, que pode ser que a realização e disponibilização aconteçam no mesmo dia? O intuito, e aqui eu vou te falar uma coisa que pode ser que a maioria dos tribunais já tenham resolvido isso. Eu não rodo os tribunais do Brasil, que eu não sou corregedor, muito menos eu sou maluco. Mas o intuito da lei de processo é, a partir do momento que você produzisse o ato, imediatamente ele fosse acrescentado ao processo e já tivesse a sua disponibilização. O problema é que não são todos os órgãos que adotam essa ideia, porque eles querem passar por um processo de segurança, de garantia de documentação. Então esse exemplo que eu dei, que às 11 e pouca da noite, nem lembro mais o horário, eu enviei o documento, nem sempre esse documento vai ser automaticamente anexado ao processo. Nem sempre ele vai ser anexado aos autos de forma automática, imediata. Mal enviei, já entrou. Então, quando eu anexo, se torna a realização do ato. Ou melhor, a disponibilização do ato. Que vai estar disponível no sistema, mesmo que seja às 11h30 da noite. Só que a disponibilização pode ser que isso aconteça no dia seguinte. Por isso que eu dei dois exemplos. Um que no dia 10 de abril realizei, no dia 11 foi a disponibilização, outro que aconteceu tudo no mesmo dia. Tá? Só para você entender. Por isso que a realização para a disponibilização não tem diferença nenhuma. A prova não vai se preocupar com isso. O que a prova se preocupa, por isso que eu falei 3, disponibilização, primeiro dia útil seguinte. Publicação, primeiro dia útil seguinte, contagem do prazo. Início da contagem do prazo. Tá tranquilo? Deu para entender essa pegada? Isso aqui é o mais complexo que a nossa lei tem, tá? Então entenda essa regrinha, por favor. Porque depende também do órgão, como ele funciona, lembrando que cada um vai regulamentar como quiser. Fechou? Esse é o capítulo 1 da nossa lei. Vamos prosseguir para o capítulo 2 e agora aquilo que eu te falei. Vamos trabalhar os artigos e parágrafos que realmente interessam, tá? Nós não vamos ficar lendo tudo para não matar você. Vamos para a tela. Artigo 5º vai falar assim. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastraram na forma do artigo 2º dessa lei, dispensando a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Como eu te falei, né, salvo aquela intimação que seja obrigatoriamente pessoal, feita na justiça no meio eletrônico, é considerado como produzido, então dispensa a publicação oficial. Considerar-se-á realizada a intimação no dia que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos sua realização. Atenção, hein? Na hipótese do parágrafo 1º desse artigo, nos casos que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Calma. Parágrafo 3º, as consultas referidas nos parágrafos 1º e 2º desse artigo, a consulta deverá ser feita em até 10 dias, marca, corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Dá, mas não entendi porra nenhuma, esse artigo 5º é muito louco. Tu vai entender. Ele está falando especificamente da intimação. Imagina que você foi intimado para realizar uma entrega de documentos durante o processo. Obviamente, o teu advogado vai ser comunicado que há uma intimação dentro do sistema eletrônico que tem que ser acessada. Vamos pensar na intimação física, pessoal. O cara vai te intimar, ele pede para você assinar. Então eu tenho certeza que você leu. Como que na justiça eletrônica eu posso afirmar que você teve acesso ao teor da intimação? É claro que os sistemas já estão preparados para isso. É tipo e-mail, sabe e-mail? Você recebe e-mail e está lá, negrito. Aí quando você clica e lê, ele fica cor normal, ele não fica mais em destaque. É a mesma coisa. O sistema eletrônico judicial, ele registra a hora que você entra, faz um log, de tudo que você está fazendo. Quando você clicar na intimação, quando o intimado tiver acesso ao teor, nesse caso vai ser o advogado, que é o representante dele, clicou, considera-se intimado. Então entenda isso. Se eu estou fazendo por meio eletrônico, eu também não posso esquecer que pode ser que o cara esteja de viagem, não leu ainda, ou não recebeu a informação, vai levar 2, 3 dias. Eu não posso sair contando o prazo contra esse cara de intimação ainda. A justiça ela teve participação, mas ela foi muito inteligente quando trouxe essa possibilidade legalmente instituída pelo Poder Legislativo de que você tenha a intimação eletrônica considerada apenas no acesso à informação. Para você não arrebentar o cara, né? Imagina, você tem um prazo de 8 dias, tá lá a intimação eletrônica feita, tu foi avisado, mas um monte de coisa para fazer, o advogado, na maioria tá cagando para você, né? O advogado normalmente não tá nem aí pro cliente, o advogado nem vi. No 7º dia ele olha, puta que pariu, abriu a intimação hoje, eu tenho um dia só para realizar o ato,
Então a justiça foi inteligente. Vamos criar o seguinte: só se considera intimado o cara quando ele tiver assinado a intimação. Como é que seria essa assinatura? A data do acesso. Então acessou, o sistema vai registrar, olha, Dalmo acessou a intimação tal. Vai estar lá horário e dia. Já é o dia de intimação. Pelo amor de Deus. Diferente da realização, da disponibilização que eu te falei, não é o primeiro dia útil seguinte, tá? No momento que eu cliquei lá no e-mail, já está lido. No momento que eu cliquei na intimação, já estou intimado. É a data do acesso. Salvo se esse acesso for feito em dia não útil. O cara acessa no sábado. Eu só vou considerar intimado na segunda-feira, caso tenha expediente, caso seja um dia útil. Tá tranquilo? Então, cuidado para você não confundir na hora da prova. Uma coisa é o ato processual sendo disponibilizado e produzindo efeitos. Outra coisa é a intimação em si. A intimação considera-se intimado na data do acesso. O ato processual considera-se publicado um dia seguinte da disponibilização. Agora, se o acesso à intimação for feito em dia não útil, aí é no primeiro dia útil seguinte, porque não tem como fugir. Tá, Dalmo, muito inteligente, realmente, você falou tudo, é muito inteligente você abrir esse prazo. Mas aí fica fácil, né? O cara pode olhar e falar, opa, tem intimação. Não vou ler, não. Eu vou tentar adiantar minhas paradas aqui, daqui a um mês eu leio, vou postergar ao máximo, vou protelar bastante esse ato. Então, a justiça não foi tão inteligente? Foi. O parágrafo 3º fala sobre isso. Você percebeu que eu pedi para você anotar? Do momento que for informado que há uma intimação em nome de tal pessoa para ser acessada, eu tenho 10 dias corridos. Você vê que a gente está batendo muito em dia útil. Aqui é corrido. Útil ou não. Caguei. Se a intimação entrou no sistema no dia 5, eu vou ter até o dia 15. Vamos chutar o balde, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para poder chegar lá e ser intimado e ler a intimação. 10 dias corridos. Ah, mas dá, dia 6 caiu no sábado, dane-se. Dia 7 foi feriado, dane-se. Dias corridos. Corridos não tá nem aí se é útil ou inútil ou feriado. É só aquela história. Dia 15, que é o último dia de acesso da intimação, é feriado. Vai contar? Vai para acesso. Acessou, a intimação só é considerada no dia seguinte, dia 16. Deu para entender? É muito complicadinho, né? Mas, por favor, veja bastante esses vídeos. O finalzinho do vídeo anterior em relação à publicação, à contagem de prazo, e esse daqui em relação à intimação. Mas eu acho que fica fácil, né? A intimação será feita a partir do momento que você acessa. Quando a intimação está disponível, você tem 10 dias corridos para acessá-la. Se você acessar num dia não útil, é o primeiro dia útil seguinte que se considera como intimado. Acabou. Tá tranquilo? Complexidadezinha. Mas, de novo, esse é um caso que eu posso muito bem... Agora eu posso dar exemplo. No vídeo eu terminei o vídeo anterior falando isso e vou terminar esse também. Terminar não, né? Eu vou continuar esse, mas terminar esse assunto falando disso. Aqui pode o examinador criar a situação. Por isso que eu estou te dando esses exemplos. Ele pode chegar para você e falar, na segunda-feira, dia tal, foi informado que há uma intimação a ser acessada no sistema eletrônico. A pessoa terá quantos dias? Aí, beleza, 10 dias corridos. Que ele vai colocar a letra A dias úteis, letra B dias corridos, né? Mas pode ser que ele fale, a pessoa terá até qual dia? Você tem que contar. Ele vai te dar a data de início, você tem que saber. Ah, um ato que foi divulgado, disponibilizado no dia tal. Ele vai ter sua publicação em qual dia? A contagem do prazo. Então, cuidado, que se a banca quiser... Os examinadores normalmente não fazem isso, mas alguns fazem, tá? Já temos várias questões desse tipo. Não é 90% dos casos, é 30%, 40% dos casos, mas tem. Então cuidado, se ele trouxer, você tem que saber identificar isso. Tá tranquilo? Tanto na intimação quanto... Monta um esqueminha no teu material para ficar legal, para você entender. Um esqueminha para intimação e um esqueminha para a divulgação, e para início, melhor dizendo, da contagem do prazo do ato processual. Beleza? Vamos continuar a leitura aí. Artigo 7º fala assim, as cartas precatórias, rogatórias, de ordem e de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os demais poderes, serão feitas preferentemente, marca isso, por meio eletrônico. Por que eu pedi para você marcar? Essa é aquela questão que vai sair, ó, carta precatória tem que ser feito sempre no meio eletrônico. Errado. A preferência é utilizar meio eletrônico. Se não tiver como, aí você pode fazer pelo meio físico normal, né? Mas entenda, a lei não fala que é obrigatório ser o meio eletrônico. É muito comum na prova colocar exclusivamente, somente, não, preferentemente.
Ah, Dá, o que é precatória, rogatória? Você não tem que saber. Precatória é quando um juízo manda que outro realize uma diligência em seu nome. Rogatória é quando é internacional. Cara, não se preocupa. Carta de não se preocupe em saber. A menos que você vá fazer questão de processo civil. Aí não é problema meu. Tcharam! Tô brincando, tá? Mas aí você tem que conhecer. Você já conhece esses caras. Artigo 8º. Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total, marca isso, ou parcialmente digitais, utilizando preferencialmente, de novo, rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas, internet, intranet e por aí vai. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida nesta lei. Dalmo, você já falou isso 20 vezes. Cara, se você parar para ler a lei, você vai ver que toda hora ele fala isso. Os atos, os autos, os documentos têm que ser assinados digitalmente. Essa assinatura será feita através de um certificado digital, produzido, dado por uma autoridade certificadora, registrada devidamente, cadastrada. Isso ele vai bater na tecla. Mas sabe qual é o legal do artigo 8º? Ele começa a falar do título do capítulo 3, ele começa a falar do título chamado processo eletrônico. E olha o que ele diz. Nada impede que o processo seja totalmente digital. Tudo digitalizado. É legal que quando ele inaugura esse processo eletrônico, o capítulo 3º da nossa lei, ele inaugura uma possibilidade de termos um processo totalmente eletrônico ou parcialmente eletrônico. Então, também veja que a lei não diz que todos os documentos, tem que ser tudo digitalizado, vamos transformar. Não dá. É muita coisa para fazer, é muita alteração, muita mudança. Isso aqui não é de uma hora para outra. Então, por isso que a lei 2006, 11 anos se passaram e ainda estamos engatinhando, está longe ainda da gente estar efetivamente adequado à lei. Mas aí não é por morosidade ou burrice, aí é porque realmente é uma coisa muito séria para se fazer. Então, atenção para o artigo 8º, que ele traz a possibilidade de processos totalmente ou parcialmente digitais. Tá? Só por uma questão de observação. Vamos dar uma paradinha também, já que eu inaugurei o processo eletrônico, porque você vai ver umas regras legais comigo. Estamos chegando no final já. Essa lei é tranquila, mas é divertidinha de estudar. Até daqui a pouquinho.